Voltamos com a entrevista com o senador José Pimentel, do PT do Ceará. No primeiro bloco, o senador dizia da sua participação como deputado federal, dos grandes temas aos quais ele se dedicou. Vamos terminar então, senador. O senhor começou a explicar no primeiro bloco, gostaria que o senhor continuasse. Já em 2005, nós fizemos uma mudança muito profunda do sistema habitacional brasileiro, revogando aquela legislação que levava a um grande prejuízo para os poupadores nacionais, particularmente os trabalhadores. O exemplo mais claro é da Encol, em que de uma única ação levou mais de 40 mil apartamentos e casas que ela construía. E ali construímos a lei de desafetação imobiliária, em que um condomínio, um bloco de apartamento não se comunica com o outro, e criando uma sociedade de propósitos específicos para gerir essas questões, e resultou na Minha Casa Minha Vida, essa política habitacional que hoje desenvolvemos. Em 2006, além de cuidar da nossa reeleição, fomos também organizar todo o Simples Nacional. Aprovamos a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, saímos de 1.337.000 empresas formais no Brasil e fechamos esse 2010 com 5.400.000 micro e pequenas empresas. Em 2007 fui ser o relator geral do Orçamento da União para 2008, com a tarefa de trazer para o orçamento o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Quando chegamos ali em dezembro, estava com ele pronto para ser votado, fomos premiados por 35 senadores, revogando a CPMF e retirando 40 bilhões de reais por ano do orçamento da União. Tivemos que fazer um outro orçamento e em fevereiro de 2008 o aprovamos por unanimidade na Câmara e no Senado. E aí fui para o Ministério da Previdência Social, a convite do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali ajudamos a fazer uma revolução silenciosa na gestão, na forma de tratar e de valorizar o contribuinte e o trabalhador. Esta Previdência hoje é uma nova Previdência e fui premiado em 2010 pelas famílias cearenses para ser senador. E estou aqui para colaborar com o Ceará, com o Nordeste e o Brasil. Senador, o senhor tocou num assunto interessante, que é a questão da saúde. A CPMF foi barrada no Senado, uma nova CPMF. Como é que faz com a falta de recursos para a saúde? Há outros projetos semelhantes tramitando no Congresso. Como é que se resolve a questão de recursos para a saúde? O Constituinte de 88, ele criou o Sistema Único de Saúde e a municipalização plena da saúde brasileira. Portanto, a parte ambulatorial, a saúde da família, o primeiro atendimento, hoje é competência do município. Já a média e alta complexidade ficou com os governos estaduais, com aqueles repasses. Em seguida, nós aprovamos em 99 a emenda constitucional 29, criando um novo critério de partilha e de somar com recursos para o SUS, e enquanto ela não fosse regulamentada, a partir de 2003, todo ano nós teríamos o que foi aplicado no ano anterior e acrescido da inflação e mais o crescimento do produto interno bruto brasileiro, que é o mesmo critério de atualização do salário mínimo a partir de 2007. Estamos aplicando dessa forma? Totalmente. Tanto é que nós, em 2003, tínhamos uma aplicação em torno de 26 bilhões de reais na saúde pública, a parte da União, e agora, em 2011, estamos indo para 54 bilhões de reais, portanto, de um processo de aporte. É evidente que precisamos melhorar a saúde pública, particularmente do que diz respeito à parte ambulatorial, que ainda deixa muito a desejar, e exigir dos estados que apliquem também o que a emenda 29 determina. Das 27 unidades da federação, 16 delas em 2010 não aplicava o montante ali previsto, que é de 12%. Senador, nós iniciamos esse ano legislativo, essa legislatura, com um grande tema, que foi fez parte do discurso da presidenta Dilma, que fez parte de vários pronunciamentos de líderes do Congresso, inclusive do presidente do Senado, o senador José Sarney, que é a reforma política. Quando se trata desse tema, sempre o que se diz é que todos são a favor da reforma política, mas quando se entra nos detalhes, há uma dificuldade de aprovação dentro do Congresso. Qual a reforma política que o senhor vislumbra? Quais são os pontos essenciais de uma reforma para o senhor? Em 1995,
nós criamos uma comissão especial aqui no Senado e outra na Câmara para tratar da reforma política. Produzimos muito sobre esse tema e, em seguida, não tivemos unidade política e nem base social para aprová-la. Fizemos uma série de modificações pontuais. E os temas postos hoje são os mesmos de 95, quando eu cheguei na Câmara Federal. Um deles é o financiamento público de campanha. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que o financiamento é exclusivamente privado. E quando aqueles que se sujeitam a esse processo não cumprem os caprichos de quem fez o seu financiamento, na eleição seguinte não é mais financiado. Então esse é um dos graves problemas no Brasil, quando você abre as grandes crises que nós tivemos na política brasileira, está vinculado diretamente a financiamento de campanha. Os alemães sempre nos ensinaram, ensina ao mundo de que esta atividade, se não for pública, as pessoas não terão a liberdade necessária para cuidar dos interesses nacionais. Um outro tema que se discute muito aqui no Brasil é a fidelidade partidária. Nós assistimos na década de 90 uma série de representações junto ao Supremo Tribunal Federal, porque os parlamentares mudavam de partido sem dar qualquer satisfação ao seu eleitorado e nem tampouco ao partido pelo qual foi eleito. E terminamos agora, por volta de 2008, 2009, o Supremo Tribunal Federal reconhecendo de que o mandato pertence ao partido e a nossa tese que a gente defendia na reforma política lá em 95 e não conseguimos aprovar, o Poder Judiciário terminou preenchendo essa lacuna em que o Congresso Nacional não legislava. Precisamos agora também formalizar isso e criar regras mais consistentes para que possamos ter uma política mais forte no Brasil, fortalecendo os partidos. O senhor é favorável a voto distrital ou voto distrital misto? Que essa é uma questão que parece essencial na parte eleitoral da reforma política, né? O voto distrital fez parte do final do século XIX e mais ou menos até a metade do século XX em vários países. E ele foi revogado, exceto em uma outra pequena região. Por que isso? Porque no voto distrital o que predomina é o dinheiro, é a compra. E aqueles que vêm dos movimentos populares, dos movimentos democráticos mais simples, não se elegem. Por isso é que o mundo revogou o voto distrital. E aqueles que tinham o voto distrital deram um passo à frente para o voto distrital misto, em que a metade é eleito numa determinada base territorial, sem visão de um projeto nacional, e a outra metade é feita com o projeto de visão nacional. Um país continental como é o Brasil, que precisa crescer, se desenvolver, é preciso que tenha uma visão nacional de integração, como a nossa cultura é desenvolvida. E o voto proporcional é exatamente isso. O nosso erro é porque o voto proporcional tem o problema das coligações, em que a coligação eleitoral só vale até a diplomação. Terminada a diplomação, não tem mais nenhuma relação política e cada um vai cuidar dos seus interesses políticos sem ter nenhum compromisso maior com a coligação que ali foi feita. Eu acho que se nós trabalhássemos com a criação de uma federação ou com o fim das coligações, a gente resolve o problema grave que a gente tem hoje e não comete o erro que os outros cometeram no século XIX e a metade do século XX. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro bloco, entrevistando o senador José Pimentel, do PT do Ceará. Até daqui a pouco.